Continuando a nossa peregrinação pela Terra Santa, concluímos essa primeira parte, ou melhor, essa segunda parte. A primeira foi ontem comentada sobre a Anunciação, a visita de Maria a Isabel em Ai-Karen e chegamos em Belém. Hoje estamos na região da Galileia, começamos com o Rio Jordão, passamos por Caná da Galileia, fizemos alguns pontos na região da Galileia, como o Monte das Bem-aventuranças, Tábara, da multiplicação dos pães e peixes, a primazia de Pedro, Cafarnaum, e agora eu quero concluir com o Monte Tabor, ou o Monte Alto, assim conhecido. O Monte Tabor, podemos ver algumas imagens aqui agora, algumas fotos, né? Aqui é uma elevação que tem 450 metros da sua base até o cume, mas sabemos que essa região da Galileia está abaixo do nível do mar. Já falamos isso em outros vídeos sobre a falha sírio-africana. Então, está aproximadamente 600 metros acima do nível do mar. Então, aqui nós temos uma foto muito interessante do Monte Tabor. Lá em cima é a igreja, que eu vou falar logo logo. Aqui tem uma outra foto muito bonita também, ó, com um belo jardim de uma árvore bem florida, e lá está o Monte Tabor. O Monte Tabor fica na região de Israel. Então, olha só que região linda. Agora dá para ver o monte de cima para baixo, né? Aqui, lá no fundo está a igreja, né? E aqui todo o vale, totalmente agrícola, totalmente ele com produção. É uma visão incrível de 360 graus. O que aconteceu no Monte Tabor? Isso nós podemos encontrar no texto bíblico de São Mateus. Mateus capítulo, deixa eu me localizar de novo agora, que a gente se mexe em tudo aqui. No Mateus capítulo 17. É a transfiguração. Jesus chama 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, para irem até o Monte Tabor, ao Monte Alto. Monte Tabor, nós temos a referência deste nome pelo salmista no Salmo 89, versículo 13, como também no momento dos juízes no comando de Débora. Podemos buscar isso em Juízes capítulo 4, versículo 14. Então, são alguns textos que nos levam a este lugar, ao Monte Tabor. Bom, Jesus chega lá e vai se transfigurar, ou seja, sua roupa vai ficar tão branca que nem uma mulher do mundo talvez conseguisse alvejar aquela roupa. E depois, vendo ali, Pedro diz: Senhor, é tão bom estarmos aqui, queres que façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e para Moisés, porque naquele momento surgiu diante de Jesus Moisés e Elias. 3 tendas, né? Ele quis dizer. Só que não estavam compreendendo isso. E aí o fato acontece, poderão buscar como tarefa Mateus capítulo 17, para entendermos bem esse texto. Bom, as primeiras igrejas, né, que começou a ser construída foi no século IV. Foi uma igreja bizantina, uma igreja muito simples, uma basílica, né? E isso foi levado e permanecendo ali alguns monges beneditinos. E eles suportaram vários ataques na época dos Saladinos, mas em 1187, com a derrota de Itin, os monges foram embora, abandonaram a região. E só no século XVII que chegaram os franciscanos e estão lá até hoje. Vou agora adentrar com vocês pela igreja, né? É uma fortaleza, na verdade era uma fortaleza. Imagina já Josefos, que foi como eu posso dizer, da época dos judeus, ele acompanhou muito, né? Josefos Flávios, que comandou as forças judaicas por algum tempo na Galileia, conta que os romanos já estavam ali 66 anos antes de Cristo. E escreve como uma cidadela do Monte Tabor. Ou seja, esse monte, fazendo uma fortaleza aqui em cima, você consegue ver tudo ao redor, ver a chegada dos inimigos. E somente no século IV, com os cruzados, nós temos então a construção desta
primeira igrejinha em estilo bizantino. De passados os anos, a igreja, como eu disse, os beneditinos foram embora, vieram os franciscanos, e em 1914, nós temos 1924, nós temos novamente Antonio Berlucci, o arquiteto italiano, e vai fazer essa belíssima igreja. Uma igreja, por fora parece ser simples, muito simples, mas por dentro ela tem uma beleza sensacional. Inclusive nas construções antigas tinha até um fosso, né? Que para proteger a entrada dos inimigos na época dos beneditinos. Porque é sobre essa igreja dos beneditinos, que era uma igreja bizantina, né? Que os beneditinos tomavam conta, que construíram essa igreja que Berlucci fez em 1924. Aqui está ela, bem aqui na ponta, quase de costas para a montanha. Essa igreja, quando você entra, né, você já vê aqui as duas torres, né? E cada torre representa aqui, na realidade, cada uma delas, são 3 torres, representam as 3 tendas que o próprio Pedro disse: Senhor, é tão bom estarmos aqui, queira que quisera nós fizéssemos aqui 3 tendas para passarmos a noite. Mas, como disse, Pedro não estava cumprindo nada o que estava ali acontecendo naquele exato momento. Então, numa das torres, entrando à direita, nós temos a torre com a capelinha de Elias. E do outro lado, a capelinha de Moisés. Então, Moisés e Elias estão aqui, e uma de cada torre. Tem essas pinturas, né? Que conta a passagem de cada um. E no centro, obviamente, aí nós temos o texto da transfiguração. No altar principal, nós temos aqui, ó, Moisés com a tábua, Elias, e aqui nós temos Jesus Cristo, ó, todo ele com sua roupa tão branca. Só que nessa igreja nós temos a parte superior e a parte inferior. Podemos ver aqui, ó, a parte superior, que é essa aqui que eu acabei de mostrar, com a parte superior aqui inferior. Então, embaixo nós temos uma capela, onde se rezam missas. E essa igreja ainda é a igreja dos bizantinos do século IV depois de Cristo, que os beneditinos tomaram conta até 1187. Depois os franciscanos vieram e fizeram essa igreja com Bertolucci em 1924. É um complexo maravilhoso, né? Você chega lá, de fato você se transfigura. Não só pelas belezas da igreja, mas também pela vista do Vale de Israel. E uma curiosidade, quando o Berlucci foi fazer essa igreja, ele quis usar de muita simbologia. Não quero ver, não dá para ver aqui melhor, mas ele, ao fazer o telhado da igreja, ele queria dar essa sensação de luz, né? De que a luz solar penetrasse e mantivesse aquela claridade lá dentro. Só que ele usou uma pedra, não lembro o nome da pedra agora, que os raios solares conseguem passar. Só que com o passar do ano, essa pedra começa, com a questão da poluição, etc., né? Da chuva, tudo, começou a tornar enegrecida. E aí tiveram que usar um telhado de telha convencional. Mas é a igreja da transfiguração. Queridos, então aqui encerra-se essa nossa peregrinação, agora pela Galileia, e vamos em direção ao sul. Vamos descendo agora. A partir dos vídeos de amanhã, nós vamos descer aqui da Galileia, indo para a região de Jericó. Vamos ver o Monte das Tentações, a árvore, o sicômoro onde Zaqueu subiu, e depois vamos subir a Jerusalém. E chegando em Jerusalém, para a partir de quinta-feira nós fazermos o cenáculo, sexta-feira toda a questão da Via Sacra da Paixão, e assim curiosidades de Jerusalém. Mais uma vez, meu muito obrigado. Se tá legal, compartilhe esse vídeo, deixa aí seu like, deixa sua curtidinha e acione o sininho para receber as nossas notificações. Obrigado, Deus no comando,
de nossa amizade hoje e sempre. Obrigado!